Obrigado também, né, por acompanhar. Bom, são 7 horas agora e 19, agora 7h20, né, redondinho. Deixa eu dar bom dia ao candidato Bacelar do Podemos. Seja bem-vindo aqui ao programa Cora para a Vida, da Rádio Excelsior, Bacelar. Bom dia, Almir Santana. Bom dia, ouvintes do Acorda para a Vida. Bom dia a vocês, ouvintes da Rádio Excelsior, essa importante emissora de comunicação da família baiana. Candidato Bacelar, vamos começar a falar aqui de um tema que o senhor elegeu como bandeira, né? Eu vejo que nos seus programas, nas suas participações em entrevistas e também em debates também, o senhor focou muito na educação. O que é que Bacelar, o candidato Bacelar, pode fazer, né, sendo eleito prefeito de Salvador, para melhorar a educação, né? Já que o senhor conhece bastante da pasta, e inclusive, né, participou aí da ampliação do Fundeb, né, e colocando inclusive, estando à frente inclusive da comissão. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as mudanças que o senhor faria aí na educação no município de Salvador. Almir, a população de Salvador precisa se conscientizar de que sem educação de qualidade não haverá emprego, não haverá desenvolvimento, não haverá crescimento econômico. E sobrarão desemprego, pobreza, miséria e violência. Só com a educação de qualidade, Salvador dará um grande salto para o futuro. Nós vamos colocar a educação como eixo central de todo o programa de governo. E essa educação, nós vamos transformar Salvador na capital nacional da educação, resgatando as ideias de um grande baiano, dos maiores brasileiros, um dos maiores pensadores da educação, que foi Anísio Teixeira, e a sua ideia da escola parte. Anísio Teixeira pensou na década de 50, uma escola que desse ao filho do trabalhador, que desse às classes populares a oportunidade de ter um turno aulas de português, de geografia, de história, dos conhecimentos formais, dos conteúdos formais, e no outro turno tivesse arte, música, cultura, esporte, formação profissional. É essa a ideia que nós vamos resgatar. Nós vamos relembrar Centro Educacional criado por Anísio Teixeira, organizado, como eu falei, em escola parque e escolas classe. Nós vamos transformar a educação em Salvador, fazendo com que a escola do filho do trabalhador seja exatamente igual à escola do filho do rico. Seja no que diz respeito à infraestrutura, seja no que diz respeito à proposta pedagógica, à valorização dos professores, etc. E vamos também, dar um atendimento individualizado às nossas crianças. Com as nossas unidades no programa Comunidades Educadoras, isso é, um programa que a gente vai formar educadores que irão visitar semanalmente as famílias dos estudantes das escolas municipais. E para que isso? Para eles compreenderem as condições de vida desse aluno, para eles entenderem o tempo de convívio familiar, saber se esse aluno tem acesso a bens culturais, se tem acesso a bens sociais, se ele tem uma acolhida comunitária, se ele tem acompanhamento familiar, enfim. Nós vamos acompanhar o filho de Salvador do pré-natal até o seu primeiro emprego. Sendo, volto a dizer, a educação como eixo central do nosso processo de desenvolvimento. Agora, candidato, muitos gestores falam muito, né, de que não tem dinheiro nos caixas, que não tem a condição para melhorar e investir em algumas áreas. O senhor acha que, com a situação que a Prefeitura de Salvador tem, consegue fazer essas melhorias na educação com dinheiro próprio da Prefeitura, ou vai buscar um investimento aí do governo federal, ampliar algum recurso?
Almir, nós vivemos numa cidade muito pobre. Talvez uma das cidades brasileiras mais pobres. Com certeza, dentre as 27 capitais, a mais pobre das 27. E isso se reflete nas finanças da prefeitura. A atual administração organizou as finanças municipais, eu tenho que reconhecer isso. Isso já vai me ajudar, isso já vai facilitar. Mas, além de buscar recursos fora, e o governo federal tem várias vias de financiamento para a educação, especialmente para a educação infantil, nós vamos ter mais recursos. O Fundeb, que eu ajudei a aprovar, vai trazer mais recursos para a Bahia e para Salvador. E prioridade. Educação, Almir, tem que ter prioridade total. Essa é a coisa de todo mundo fala em educação, todo mundo tem projeto para educação, mas quando chegam no governo, nada ocorre na prática. Ok. A elite brasileira falhou na tarefa de educar o filho do trabalhador. Infelizmente, o nosso país foi um país que virou as costas para os seus filhos. Basta lembrar que apenas em 1988 esse país considerou a educação um direito de todos e um dever do Estado. Educação, ensino fundamental. Porque o ensino médio, Almir, isso é um absurdo, isso é um crime. O ensino médio só foi reconhecido como dever de todos, direito de todos e obrigação do Estado em 2017, isto é, há apenas 3 anos. Então, redirecionando recursos, Almir, só de propaganda a Prefeitura de Salvador gasta todo ano 100 milhões. 100 milhões. Com esse dinheiro, nós vamos começar a transformar as nossas escolas em escolas em tempo integral. Bom, são 7h27. Ainda dentro do tema de educação, eu queria falar um pouco sobre ciência e tecnologia. O que é que o senhor vai fazer para melhorar, né, o acesso desses jovens de Salvador à ciência e à tecnologia? Porque uma está atrelada à outra, e qualquer país, né, que queira crescer hoje no mundo, se não investir em ciência e tecnologia, ele não tem a capacidade, né, de se organizar e também, claro, que ter uma mão de obra qualificada para atender às necessidades do mercado atual. O que é que Bacelar fará aí para melhorar o acesso do jovem à ciência e à tecnologia na cidade de Salvador? Olha, eu tenho dito que a prioridade do meu governo é cuidar de quem mais precisa. Cuidar de quem mais precisa. E dentre esses que mais precisam, em Salvador, nós temos em primeiro lugar as mulheres. 1 milhão de chefas de família monoparentais. Isto é, 1 milhão de mulheres que chefiam sozinhas as suas famílias. São negras, somente com ensino fundamental incompleto e ganham um salário mínimo ou menos. E dessas 1 milhão de chefes de mulheres, chefes de família, cerca de 100 mil viviam em condição de pobreza extrema. Então, primeiro mulheres, depois da juventude. Nós temos hoje em Salvador, Almir, 320 mil jovens de 15 a 24 anos que não frequentam escola. É um número grande, né? 320 mil jovens não frequentam escola e nem trabalham. São analfabetos funcionais, isto é, não conseguem escrever um bilhete, não conseguem entender o que está escrito no aviso de segurança do trabalho, por exemplo. Então, esse grupo é um grupo de alta vulnerabilidade social. Esse grupo de jovens precisa de um acompanhamento muito próximo do governo. Então, nós vamos fazer programas de reforço escolar com programas de formação de mão de obra. Nós vamos criar
a Escola Técnica Municipal. Para o quê? Para trabalhar essa população de 18 a 25 anos, seja lhe dando noções iniciais de alguma profissão, ou seja, requalificando esse jovem. Esse jovem também vai participar das nossas frentes de trabalho. Salvador, no dia 1º de janeiro, que já é uma capital de alto número de desempregados, Salvador tem um dos maiores índices de desemprego entre os jovens do Brasil. Salvador, no dia 1º de janeiro, em função da pandemia, vai estar também com uma população extremamente vulnerável na questão do emprego. Aí a prefeitura vai criar frentes de trabalho. Essas frentes de trabalho vão contribuir para florescer os bairros, para que a comunidade do bairro tenha um recurso interno. Serão frentes de trabalho de conservação e limpeza, isto é, nós vamos contratar pessoas para trabalharem nas áreas de conservação de rua, na área da limpeza de ruas. Vamos também contratar pessoas para a economia do cuidado. A economia do cuidado é uma economia baseada em cuidadores que cuidam dos moradores, que cuidam de crianças, que cuidam de idosos, que cuidam de doentes e que não tem e que ninguém cuida deles. Então, nas frentes de trabalho, nós vamos contratar cuidadores, vamos contratar jovens no programa Primeiro Emprego. Acho que a prefeitura, em janeiro, tem que abrir 50 mil vagas de trabalho nessas frentes. Bom, são 7h31. Deixa eu também chamar o Armando Mariani, que vai participar também da gente nesse bate-papo aqui com o candidato Bacelar do Podemos. Mariani. Bom dia, Bacelar. Prazer em falar mais uma vez com você, agora aqui na Rádio Excelsior da Bahia. Eu ouvi atentamente a sua explanação, você tem experiência, como Almir disse, nessa área de educação. Mas a pergunta que eu faço, Bacelar, é a seguinte: o que está faltando na nossa educação como um todo, nessa área que você conhece bem, domina bem esse tema? É falta de planejamento, é gestão e recursos, faltando recursos. Esses 3 itens pesam na qualidade de ensino que a gente tem hoje no Brasil, em todas as capitais, de um modo geral? Querido amigo Mariani, um bom dia. Bom dia, uma satisfação muito grande estar conversando com você, que é um dos maiores comunicadores da nossa terra. Olha, obrigado. Eu expliquei o porquê dessa situação, Mariane, na minha fala anterior, sem me referir diretamente a isso. O problema da educação no Brasil é que começou muito tarde. Né? E eu não estou falando nossa comparação com a Europa, não, que tem 1000 anos de educação pública. Eu estou falando em comparação até aos nossos vizinhos, a Argentina, o Uruguai, Chile. Como eu disse, o Brasil começou a considerar a educação a partir de 88. Na colônia, no reinado e no império, o negro que fosse encontrado estudando recebia mais de 100 chibatadas nas costas. Era proibido aos negros, até o início da República, aos escravos, era proibido o acesso à educação. E quando aboliram a escravatura, os escravos não ficaram livres, mas os seus filhos também não tiveram direito à educação. Então, é o acúmulo de erros e de omissões. Eu também não posso deixar de reconhecer os avanços da educação municipal nos últimos anos. A educação avançou em Salvador e avançou muito, mas precisa consertos e precisa reparos de rumos. Um exemplo, Mariane: educação em tempo integral. Por que o filho do rico estuda em escola em tempo integral? Porque no país que a educação deu certo, foi em tempo integral. Então, no Brasil tem que ser assim, em Salvador tem que ser assim. Então, uma medida é escola em tempo integral.
Agora, candidato, tem um outro lado que a gente sempre debate muito, o Almir recebe queixas, eu também recebo. O professor, parece que não é dada a atenção que o professor precisa ter em termos financeiro, em condições de trabalho. Como é que o senhor vê o lado do professor na nossa educação? Olha, desse assunto eu entendo bem. Fui o secretário que deu os maiores aumentos no Brasil aos professores de Salvador. Quando fui secretário, nos 2 anos e meio de secretário, dei 3 grandes aumentos salariais aos professores. A minha relação foi tão boa que, mesmo tendo a PLB, por razões políticas, me fazendo oposição, nunca houve uma greve na rede municipal enquanto eu fui secretário. O professor é o instrumento principal do processo educacional. Nós precisamos valorizar o professor, desde a sua formação. Os cursos de formação de professor no Brasil precisam de uma mudança radical. Precisa preparar o professor muito mais para a prática do que para teorias e mais teorias. O professor precisa fazer residência igual a médico. O professor sai da faculdade, deve ficar 2 anos, Mariane, em uma especialidade, ou educação infantil, ou alfabetização, ou as séries finais do Fundamental 2, do Fundamental, etc. E precisa ter bons salários. Agora, a vida do professor é muito, muito sofrida no Brasil. Uma formação difícil, uma formação que não oferece atrativos, e depois o coitado do professor precisa ter 2, 3 empregos para poder ter uma renda digna. O piso hoje de professor no Brasil, o salário de professor, é cerca de R$2.800. Agora, todas as outras profissões que exigem o mesmo preparo do professor têm piso salarial muito maior e muito mais avantajado. Saindo agora, o Almir também vai entrar nesse papo com a gente aqui. Uhum. O aí, candidato Bacelar, Mariane, eu queria falar um pouquinho sobre mobilidade agora, né? Falar um pouco isso que eu ia dizer. sobre mobilidade. Mais cedo teve um ouvinte que questionou sobre essa ponte Salvador-Itaparica, né? E foi anunciado que o contrato será assinado em novembro para a construção da ponte. Eu queria saber se o candidato Bacelar ele é a favor ou contra, né, essa construção dessa ponte, e até que ponto, né, o senhor como prefeito vai poder ajudar o Estado a acelerar essa construção dessa ponte, porque é um sonho dos baianos. Há mais de 20 anos que se fala nessa ponte e até hoje a gente não viu ainda nem iniciar. Olha, Almir, Mariane, contra, eu não sou, eu diria, eu não posso ser contra investimentos para a nossa terra, mas eu não faria. Eu não daria essa prioridade à ponte. Primeiro, eu não poluiria a Baía de Todos os Santos colocando um artefato desse tamanho no meio da Baía. Eu não faria isso. Segundo, o custo da ponte é muito alto. Nós temos muitos outros investimentos, eu acho que com mais prioridade. Só isso. Agora, na área de mobilidade, por exemplo, ontem eu tive um longo despacho com o governador Rui Costa, e já alguns veículos já fizeram isso, mas pela importância dessa decisão, eu quero ressaltar aqui, Almir e Mariane, eu defendo a duplicação da suburbana. Eu conversei ontem com o governador abraçou a ideia e me disse que... Mas com o VLT lá não vai melhorar, candidato? Como? Com o VLT não vai melhorar, porque você vai ter um transporte, né? Veículo leve sobre trilho, e aí seria a opção de... Mas assim mesmo, o VLT vai transportar 150 mil pessoas dia, mas assim mesmo, nós precisamos resolver o gargalo da transporte da suburbana. Ou alguém nessa cidade acha que não é que a duplicação da suburbana não é urgente e imperiosa. Nós vamos utilizar a faixa de domínio do VLT e criar uma terceira pista. E além disso,
eu propus ao governador que levemos o VLT até Águas Claras. Nós vamos levar o VLT até o Largo do Tanque, uma grande estação de transporte no Largo do Tanque, e daí puxar outra linha até Águas Claras. Olha, o VLT já será, no seu trajeto inicial, já será a grande revolução de mobilidade urbana da década de 20 aqui em Salvador. Porque as outras obras Rui Costa fez. Rui Costa fez o metrô, que eles não conseguiam tirar do lugar. Rui Costa fez a 29 de março. Rui Costa fez a Pinto de Aguiar. As grandes obras estruturantes. E para aumentar, inclusive, a integração do metrô, ele considerou essa ideia minha da ampliação da suburbana e de levar o VLT até Águas Claras. Acredito que essas propostas hoje são as propostas mais ousadas na área de mobilidade urbana em Salvador. Uhum. Agora, com relação a essa extensão, né, do metrô, do VLT até Águas Claras, porque a proposta é que a nova rodoviária vai para essa região, né, de Águas Claras. E lá nessa região o metrô chegaria. Sim, chegaria também. Imagine que revolução urbana nós estaremos fazendo na cidade, deslocando mais um centro urbano, criando mais um novo centro urbano na cidade, com desenvolvimento, com disciplinamento do uso do solo, com novos equipamentos urbanos, enfim, virando o olhar, porque esta cidade, eu sempre digo, é administrada como se fosse uma ilha da fantasia. Isso aqui parece, eles querem vender como se isso aqui fosse uma ilha abençoada, um paraíso. Mas esse paraíso só é no centro privilegiado, neste centro onde estão os bancos, os prédios bonitos, os empregos, a cultura, o lazer e a saúde. O resto da cidade, os bairros são esquecidos. Para a atual administração, os bairros servem para colocar a borra de asfalto que eles diariamente retiram da Barra, de Ondina, da Garibaldi. Para a atual administração, os bairros servem para colocar aquelas praças horríveis com o que sobrou dos milhões e milhões que eles investiram na Barra. Uhum. Armando Mariani. Eu estou ouvindo atentamente aí, Bacelar, as suas colocações, mas a preocupação nossa, minha, do Almir, é a chamada governabilidade. O senhor tem ideias boas, os projetos são bons, tudo que eu ouvi até agora, mas para a execução disso aí, o senhor vai ter que ter o aval da Câmara. Como é que o senhor vê a Câmara Municipal, as eleições da sua base que deve ser formada? Olha, Mariane, querido Almir, eu quero recordar aos nossos ouvintes da Excelsior que eu fui vereador por 4 mandatos. Eu fui presidente da Câmara. É o que eu digo, Mariane, com muita humildade. Mas eu tenho a experiência política para dar governabilidade a esta cidade. Se assume a prefeitura alguém que não tenha experiência política, que não tenha livre diálogo com as redes políticas de Salvador, com todos os movimentos dessa cidade, não pode ser prefeito dessa cidade. A Câmara é o grande poder desta cidade, é a grande representação de Salvador. E, tradicionalmente, é uma Câmara atuante, tradicionalmente, é uma Câmara viva, orgânica. Então, o nosso relacionamento será um relacionamento de alto nível, um relacionamento republicano. Não vou dar borra de asfalto a vereador. Não vou permitir que vereador ande em rua dizendo que aquela lâmpada que trocou do poste. Bom, refaz a ligação aí. A gente entrevista aí o candidato Bacelar. Nós estamos entrevistando nesse momento o candidato Bacelar do Podemos. E o Bacelar fala aí da sua relação
com os vereadores da cidade de Salvador, né? Como será a sua relação com os vereadores da cidade de Salvador. Então a gente está refazendo aqui o contato, para que você, né, ouvinte do Acorda para a Vida, tenha aí do candidato complemento das suas colocações, e claro que outros temas também ainda serão abordados aqui em nosso programa. 7 horas e 45 minutos. Eu vou estar refazendo aí o contato com o Bacelar. Mariane também está com a gente na linha, né, Mariane? Eu tenho aqui uma informação que chegou agora, que os testes da Johnson & Johnson para uma vacina contra a Covid-19 foram interrompidos por causa de uma doença ainda inexplicada em um dos voluntários do estudo. O imunizante havia entrado nos estágios finais, fase 3, de testagem com humanos em 23 de setembro lá nos Estados Unidos. Então, por enquanto, a Johnson & Johnson suspendeu e interrompeu o processo da vacina. Isso que a gente chegou agora e lamenta, mas esperamos que esse problema seja superado rapidamente, não é, Ivan? Verdade. Pode continuar, candidato Bacelar? O senhor falava da sua relação. Com a sua relação com os vereadores de Salvador. Então eu dizia que eu tenho essa experiência. Eu tenho a experiência política para governar junto com a Câmara. E vereador do meu mandato exercerá o seu papel, a nobreza do seu papel, como interlocutor das comunidades junto ao poder público municipal, como fiscal dos projetos e programas da prefeitura. Não como um despachante de luxo, como é feito atualmente. 7 horas e 46 minutos. Pode continuar, Mariane. Tradicionalmente, a gente ouve falar o famoso toma lá da cá. Eu só faço isso se você me der isso. Como é que o senhor vê esse toma lá da cá? Deplorável. Isso é uma disfunção de uma atividade nobre da política, que é a negociação. Uma coisa é você negociar, é você debater programa, é você debater projeto, é defender o interesse legítimo de algum segmento da sociedade. Pode ser segmento empresarial, religioso, comunitário, sindical de trabalhadores, enfim. Todos os segmentos da sociedade devem estar representados nas negociações políticas. Mas o toma lá da cá é uma prática antiga, uma prática da velha política, e que, com o tempo, à medida que o eleitor vai se esclarecendo, à medida que o eleitor vai se informando, essas práticas tendem a desaparecer. Agora, candidato, a gente fica preocupado também, a educação o senhor falou sobre o transporte, e a segurança. Dar segurança para essas pessoas todas, que outro grande problema de Salvador, que a gente sabe muito bem, a falta de segurança, os coletivos, etc, assalto que a gente vê a toda hora, hein? Olha, infelizmente, Salvador é uma das capitais mais violentas do Brasil. E essa violência se expressa de forma revoltante, porque ela é institucional contra o jovem negro. Nós precisamos acabar com o genocídio da juventude negra. Não posso conviver diariamente com jovens com um belo futuro pela frente, com jovens que a sociedade tem retirado todas as oportunidades, com esses jovens sendo objetos do racismo institucional. Infelizmente, para os órgãos de segurança, tanto do Estado quanto do município, a pobreza é crime. Eles criminalizam a pobreza. Eles marginalizam a juventude negra. Eles marginalizam o lazer da juventude. Nós vamos mudar isso. A nossa política de segurança, como todas as outras políticas, estará centrada no bairro. É no bairro que nós vamos criar as condições para que Salvador volte a ser uma das cidades mais seguras do mundo, uma cidade da convivência. E nós vamos combater a insegurança com essa palavra, Mariane, que eu acabei de citar aqui, convivência.
Insegurança não se combate com aparato policial. Insegurança se combate colocando as pessoas na rua para se encontrarem, para festejarem, para brincarem, para celebrarem, para comemorarem, para viverem uma vida plena e digna. E eu não vou permitir toque de recolher. Nós teremos conselhos comunitários de segurança em cada região, presidido por um secretário municipal, com comunicação direta com o gabinete do prefeito. E esses conselhos de segurança vão supervisionar as atividades da polícia naquela área. Eu vou mudar a Guarda Municipal atuar. Eu vou valorizar a Guarda Municipal. Eu vou... Mas nós vamos mudar a questão da Guarda Municipal. A Guarda Municipal não será usada mais para bater em jovens, para retirar e apreender a mercadoria do trabalhador, e nem para fazer violência de qualquer espécie. Na nossa administração, a Guarda Municipal será transformada, o Guarda Municipal será transformado em prefeito de rua. O Guarda Municipal conta de 20, 30 ruas de determinado bairro, onde ele diariamente verificar se o caminhão do lixo passou na hora certa, se a coleta foi feita de forma correta, se a ordem do serviço para uma obra é executada, se está tendo aula na escola, se está tendo médico no posto de saúde, individualizado, identificando caso a caso e caso a caso, e comunicando o que ocorre em tempo real à central de ouvidoria da prefeitura. É isso. Eu vou levar a prefeitura do povo. Nada de administrar de um gabinete fechado. Estão dentro do bairro, convivendo com a população. Ok, candidato Bacelar, nós temos ainda 3 minutos. Eu queria abordar o tema saúde, que faltou antes de falar um pouco de saúde. E também lembrando que ao final o senhor também pode falar porque as pessoas devem votar no candidato Bacelar. Claro que as suas considerações aí finais. Mas saúde, como melhorar o atendimento nos postos, como melhorar o acesso das pessoas. Nossas propostas para a área da saúde, Mariana e Almir, eu passaria aqui uma manhã discutindo. Mas eu vou resumir em 2 grandes providências. Com a pandemia, as atenções da prefeitura, e não poderia ser de outra forma, foram a questão da Covid, o combate à Covid. Isso reprimiu muita a demanda por outras especialidades. Então nós vamos criar o 3º turno, a partir de 1º de janeiro, para que não haja filas, para que essa demanda seja atendida mais rapidamente. Toda a rede de saúde funcionará de manhã, de tarde e de noite. Acho que essa será uma grande medida para essa fila e para a outra medida. Eu também conversei isso ontem com o governador Rui Costa. O governador Rui Costa me garantiu ontem mais 4 policlínicas para Salvador. Então, eu estou discutindo isso. Vamos instalar a policlínica entre a Boca do Rio e Itapuã. Vamos instalar outra policlínica naquela região ali, entre o Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Federal. Mais uma policlínica naquela área de Pirajá. Outra policlínica ainda no sul. Então, com essas 4 policlínicas, nós vamos resolver a questão dos exames em Salvador. Porque não adianta dar o atendimento médico e não ter resolutividade. Isto é, você tem um médico e aí o médico passa uma tomografia, você leva 6 meses para fazer essa tomografia. Nas policlínicas, nós teremos a área de imagem muito bem avançada. Foi um presente do governador Rui Costa, garantindo mais 4 policlínicas para Salvador, caso eu seja eleito. Quero dizer, primeiro, agradecer
a Rádio Celso, agradecer ao Luiz Santana, agradecer a Mariane pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa. É uma iniciativa que fortalece a democracia e serve para esclarecer ao eleitor e dizer a você que está nos ouvindo. Eu me preparei para ser prefeito de Salvador. Eu me preparei a vida toda, desde vereador, percorrendo as ruas dessa cidade, casa a casa. O sangue do povo de Salvador é o sangue que corre no meu corpo. Eu tenho a coragem para mudar o que precisa ser mudado. Eu tenho a determinação para melhorar o que precisa ser melhorado. E eu fui buscar, no Brasil e no exterior, as melhores opções para se administrar uma cidade do tamanho de Salvador. Eu vou governar com o povo, eu vou governar pelo povo e eu vou governar para o povo. Pode parecer uma frase clichê, mas não é, porque nunca foi realizada no Brasil. Governar com o povo, pelo povo e para o povo. Okay, muito candidato. Obrigado e parabéns a Celso e ao Acorda para a Vida. Obrigado, candidato Bacelar. A gente deseja aí sucesso aí na sua caminhada. E um abraço e obrigado aí por ter participado também, esclarecido para os nossos ouvintes e colocado suas propostas. Então tá aí o candidato Bacelar, né? Participou com a gente. Amanhã tem mais entrevista, né, Armando? Isso. Na sequência aí nós teremos mais outros candidatos. E nós teremos mais 3 candidatos ainda, né? Deixa eu tentar trazer aqui o candidato amanhã. Eu gosto de divulgar sempre, né? Quem será o candidato no dia seguinte? Ver se eu consigo aqui, porque muita coisa na cabeça não tem como a gente decorar, né? Mas tem um horário, né, Jeová? Mas a gente anuncia na programação. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.